Hoje temos um convidado muito especial no nosso episódio do YouPcast, junto com o Dr. Carlos Ranzani. Uma pessoa super especial. O doutor quer falar um pouquinho? Uma pessoa muito gentil, prestativa, né, respeitosa ao brasileiro e ao cargo que ele tem, que é um cargo de muita importância, e eu acho que vai ser importante vocês conhecerem melhor o que é um serviço governamental de valor, que é a diplomacia brasileira. Exatamente. Hoje nós entrevistamos o senhor Pompeu, que é o cônsul aqui de Atlanta, e numa conversa super gostosa que a gente vai colocar para vocês a partir de agora. Então, ouçam com muito carinho e atenção, porque realmente é uma pessoa bem especial e está aqui para a comunidade brasileira. Será uma forma um pouco diferente que as pessoas estão acostumadas, porque vai ser só áudio por uma questão regulamentar, de lei, né, da diplomacia, né? Então vai ser diferente. Vocês vão ficar ouvindo o áudio, mas olha, vale a pena, porque é muito enriquecedor, né? É uma pessoa muito clara nas suas colocações, simpático, prestativo e gentil. Exatamente. Tá? Então são informações de muita utilidade, vale a pena, valeu a pena. Mais um episódio do YouPcast junto com o Dr. Carlos Ranzani. Hoje temos um convidado mais do que especial. Gente, prestem atenção, hein? Hoje temos a honra de receber o embaixador Pompeu Andreucci Neto, atual cônsul geral do Brasil em Atlanta, com uma trajetória diplomática de mais de 3 décadas, passando por países como Espanha, Equador, Estados Unidos e Uruguai. Além de ter representado o Brasil em eventos e negociações internacionais de altíssimo nível. O embaixador traz uma visão privilegiada sobre diplomacia, cultura e integração das comunidades brasileiras no exterior. Hoje vamos falar sobre os desafios e oportunidades para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, o papel do consulado e histórias inspiradoras vividas ao longo dessa brilhante carreira. Seja muito bem-vindo, senhor Pompeu. Bom dia, Jordana. Bom dia, Carlos Ranzani. Uma alegria estar aqui com vocês no YouPcast e dizer que o trabalho que nós realizamos aqui está todo voltado para a comunidade brasileira e agradecer essa oportunidade incrível que você me proporciona de poder estar em contato com a comunidade. Por mais que a gente busque esse contato, nem sempre existem os meios disponíveis e o YouPcast é definitivamente um meio de chegar à comunidade brasileira. Isso assim que mesmo. muito contente de estar aqui. Obrigada. É uma Obrigado honra. pela sua gentileza. Dr. Carlos, seja bem-vindo. Bom Dr. dia. Carlos Ranzani, que é o médico do ser humano, ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre o significado do cast, né? Que tem um propósito muito grande, o nosso podcast. Então, o C é de conhecimento e construção. O A de autenticidade. O S de superação, mas também de sabedoria. E o T de transformação. Então, o propósito geral do podcast nosso sempre foi trabalhar sobre essa base. Para quê? Para ajudar que as pessoas tenham informações que mostrem qual é um caminho adequado para você ter sucesso. E sucesso não no sentido VIP, sucesso de você ser quem você pode ser no mundo todo. Então, por isso que a gente procura conversar com pessoas que tenham essa trajetória, para que realmente a gente leve condições das pessoas terem inspiração e ver que na prática é isso que funciona realmente. Por isso, de trazê-lo a conversar com a gente hoje. Que maravilha, que alegria estar aqui com vocês e poder ter essa oportunidade. Muito bom. Gente, vamos fazer a primeira pergunta, então, para o senhor embaixador. Como o senhor descreveria o perfil e as principais características da comunidade brasileira em Atlanta? Olha, Jordana, a comunidade brasileira em Atlanta é excepcional. É uma comunidade de altíssimo nível, é uma comunidade grande, tem uma presença muito importante em todas as áreas, na área artística, comercial, empresarial, profissional de toda a natureza. E nos alegra muito saber
que a comunidade brasileira aqui tem um potencial muito grande de trazer a contribuição do Brasil para os Estados Unidos, porque isso é muito importante. Muito. Muitas vezes as pessoas acham que não só os Estados Unidos que podem nos ensinar coisas ou nos dar lições, ao contrário, nós no Brasil temos soluções impressionantes e inovadoras, integradoras para problemas comuns às sociedades brasileira e norte-americana. Assim que é uma alegria poder trabalhar com a comunidade e ajudar a comunidade a se desenvolver. Porque à medida que a comunidade se desenvolve, também os seus membros crescem, se desenvolvem, se aperfeiçoam e se realizam como seres humanos e como sociedade. E quais são as principais iniciativas que o consulado pode ter em termos culturais, educacionais, para essa integração? O que está no alcance do Veja, consulado? nós trabalhamos aqui intensamente, não só para apoiar a comunidade do ponto de vista, naturalmente, de regulamentação e regularização documental, consular, mas também no setor comercial e econômico. Nós temos um setor muito importante aqui do consulado, é o setor de apoio às empresas brasileiras que vêm aqui buscar oportunidades de negócio. São empresas que geram, muitas vezes, empregos para brasileiros e também para norte-americanos, investem nos Estados Unidos, trazem tecnologia brasileira para ser aplicada aqui e nós trabalhamos intensamente com eles. Trabalhamos também para levar investimentos norte-americanos para o Brasil. Em breve, segundo eu tenho essa informação, haverá uma missão do governo da Geórgia ao Brasil, buscando oportunidades de negócio, como investir e como trazer recursos dos Estados Unidos para o Brasil. Muitas vezes, grande parte das vezes, a população, principalmente o pequeno, o médio, mas principalmente o pequeno empresário, tem uma visão de que essas coisas de governo, tudo, é para altas empresas. É distante, né? E fica uma ideia de que, né, Sim. É fácil apoiar uma grande empresa Sim. do Brasil que queira vir para cá. E para esse pequeno e médio empresário? Olha, Dr. Carlos e Jordana, eu vou dizer a vocês, essa impressão provavelmente e certamente existe, mas a realidade é justamente o oposto. Nós aqui temos como foco o apoio à pequena e média empresa e ao pequeno e médio empreendedor. Até porque a grande empresa dispõe de uma estrutura que muitas vezes nem mesmo requer o apoio do consulado. Dispõe dos seus advogados, dos seus assessores, dos seus consultores, e sabe os caminhos legais e sabe buscar as oportunidades. Quem precisa desse apoio e a quem nós fornecemos esse apoio é justamente a pequena e média empresa. E há inúmeras aqui, centenas dessas pequenas, desde o sujeito que faz pequenas marmitas e vende no seu restaurante, distribui na comunidade, até aquele que já tem um serviço financeiro, por exemplo, ou então uma área de tecnologia mais avançada, mas são ainda pequenos negócios, muitas vezes incipientes, que começam e que nós apoiamos. Não temos, o governo não tem como fazer um apoio, digamos, de financiamento, mas tem sim como mostrar os caminhos, quais são as oportunidades, qual é a legislação que tem que ser seguida, quais são os serviços que estão aqui, das próprias instituições norte-americanas que podem ajudar essas empresas a se desenvolver. E como que ele faz? Ele vem aqui, bate na Sim, porta? Qual é o caminho Veja, para ele chegar? nós temos aqui, nós temos um site muito bem estruturado, nós temos as redes sociais e os canais estão abertos, quer dizer, o serviço comercial aqui do consulado dispõe de uma estrutura que pode apoiar essas pessoas. Basta entrar nas nossas redes, no nosso site, obter esses números. Nós temos aqui o Antônio Calpert, que é o chefe dessa área comercial, que tem feito um trabalho maravilhoso e que certamente poderá apoiar, e estamos com as portas abertas, e se quiserem vir pessoalmente também serão recebidos e serão apoiados.
para quem não conhece, o seu Antônio é Sim, a é pessoa, né? excelente Além funcionário. da história que ele Sim, tem, claro, né, de claro, claro. vida como Conhece toda a pessoa, comunidade, ele é, exatamente. né, uma pessoa que Exatamente, sem realmente dúvida. viabiliza muito Isso. esse processo. Então, acho que é Bom, senhor Pompeu, na sua visão, são as melhores formas de o brasileiro manter suas raízes culturais sem perder a oportunidade de se integrar à sociedade americana? Olha, Jordana, é muito interessante que você me faça essa pergunta, eu acho muito oportuna, porque a questão de manter as raízes é fundamental. Quer dizer, nós, antes de tudo, antes até, obviamente, de estarmos no exterior, nós somos todos brasileiros e a cultura brasileira Claro. nos une. Uhum. Eu diria para você que, para responder inicialmente e diretamente, a língua, sem dúvida, a língua portuguesa, que é tão importante, que hoje falada por mais de 250, quase 300 milhões de pessoas em todo o mundo, é a quinta língua mais falada no mundo, em cerca de 9 países, se você contar os 5 africanos, Portugal, Brasil, Timor-Leste, mesmo Macau, até mesmo na Índia, em Goa, enfim, a língua nos une, é um elemento fundamental de coesão social. Mas também a manutenção das nossas raízes, do nosso folclore, das nossas tradições, das nossas festas, do nosso modo de ser, até mesmo da nossa culinária, da nossa Isso, eu ia falar gastronomia, isso, né? exatamente. Quer dizer, são elementos sociais que congregam a sociedade e a comunidade brasileira no exterior e não deixam que essa comunidade perca suas raízes. Muito importante, e são projetos que nós também apoiamos, muito importante que os brasileiros nascidos nos Estados Unidos, no exterior, preservem a língua. Nós não podemos ter brasileiros que não falem o português. Então, porque esse é um elemento fundamental de acesso à nacionalidade. Exatamente, a Quer cultura. dizer, você pode ter a nacionalidade e o passaporte brasileiro, mas se você não falar português, você vai chegar no Brasil e vai ser considerado um estrangeiro. Exatamente. Então, é muito importante preservar isso, é muito importante que os pais brasileiros que tenham filhos aqui Isso. ensinem o português A aos seus língua de filhos. herança, né? Claro, sem dúvida, a língua de herança, exatamente. Exatamente. E existe alguma coisa em termos de programa do consulado sobre esse lado? Veja, Carlos, Ou é mais de apoio? nós temos o Itamaraty, o governo brasileiro, o ministro Mauro Vieira tem trabalhado muito nisso, outros ministérios no Brasil também, o presidente Lula sempre se refere a isso. Nós apoiamos a difusão da língua portuguesa e o uso da língua portuguesa como um meio muito importante de negócios, de transmissão de cultura, de divulgação dos interesses e da nacionalidade brasileira. Nós não temos diretamente um curso de português ou digamos, uma iniciativa dessa natureza, mas eu sei que aqui na comunidade tem iniciativas dessa natureza que nós apoiamos. Eu não vou me referir a nenhuma, porque há várias, mas de pessoas que cuidam dos brasileirinhos para que eles não deixem de falar o português. Claro. Nós contribuímos muitas vezes enviando publicações, divulgando livros, trazendo literatura infantil para que essas crianças possam se familiarizar com isso, né? Em termos de cultura, como o senhor colocou, e essa vasta experiência que o senhor tem em vários países, né? Principalmente no ramo de negócios, né? Porque às vezes o cara chega com um produto, com uma empresa, e fala, pô, ele tem qualidade, ele é bem visto, tem fama, construiu uma fama no Brasil, chega, bom, tal lugar precisa desse produto e vai buscar se instalar. Só que como que fica, como que o senhor já vivenciou, principalmente em termos diplomáticos e econômicos, esse encaixe de você trazer um produto, mas com a sua cultura, com a sua visão de mundo, para você entrar numa outra cultura comercial do país, seja próxima em termos de língua, ou em termos até de vivência, ou de costumes. É um choque, né? Sem dúvida não é fácil, e eu acho que depende principalmente da cultura na qual esse produto ou essa proposta vai se inserir, né? Quer dizer, é muito mais fácil você, por exemplo, colocar uma proposta, um produto, um comércio
abrir uma oportunidade para uma empresa brasileira, digamos, na América do Sul. Nós estamos culturalmente muito mais próximos, os modos de fazer negócio, as oportunidades são muito semelhantes. Diferente é se você vai para um país como Sultanato de Omã, por exemplo, ou para um país muçulmano, ou para um país asiático, ou que tem uma cultura muito diferente, um modo de ser muito diferente. Aí realmente os obstáculos são muito maiores, né? O governo brasileiro apoia, por intermédio do Itamaraty e também de outros ministérios, essas iniciativas brasileiras de ampliação dos negócios do Brasil no exterior, da presença brasileira no exterior. E nossas embaixadas, nossos consulados, toda a rede de funcionários brasileiros no exterior estão à disposição desses brasileiros que querem empreender. Não é fácil. E existe uma tarefa de casa, vamos dizer assim, para um empresário brasileiro que está buscando abrir o comércio, que ele seria interessante dele estudar antes sobre uma cultura, sobre a estrutura econômica do país, para que ele, né, o senhor com essa experiência, né, o cara já não vem com uma mente pré-programada do que ele já tem. Vem preparado. Mais preparado. Sim. Uma tarefa, por isso que eu disse, uma tarefa de casa. Você estudar antes. Sim, veja, sem dúvida, e acho que essa tarefa tem que ser realizada antes de mais nada no Brasil, né? Claro. Então, na fase da preparação. Claro, você tem inúmeras agências no Brasil, tanto estaduais quanto em nível federal, que apoiam essas iniciativas. A Apex Brasil, por exemplo, é uma agência que está muito voltada para a divulgação dos negócios brasileiros no exterior, apoia o empresário brasileiro. Iniciativas como do SESI, do SESC, iniciativas da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, da CNI, da Confederação Nacional de Indústrias, inúmeras iniciativas nos estados também, São Paulo tem isso, Minas Gerais tem isso, Rio de Janeiro tem isso, inúmeros estados do Norte, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, levam os seus empresários também para o exterior, porque o Brasil ganha com isso, os brasileiros ganham também com isso. Mas, sem dúvida, tem que fazer o dever de casa, tem que buscar saber e identificar os seus objetivos e procurar os caminhos para atingi-los. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu conheço várias histórias de pessoas que têm bons produtos, são bem-sucedidos, né? E por justamente só na hora que ele chega no país é que ele toma aquele choque. E agora? Sim, claro. Ele às vezes se preparou em vários níveis, né? Sim. Comerciais, econômicos, financeiros, até de Claro, ter investimento, claro. mas não se preparou para o que ele vai encontrar como população do lado. Claro. Com essa vivência... É fundamental que haja esse preparo para o sucesso do negócio. Senhor Pompeu, existe algum plano ou projeto em andamento para ampliar os serviços digitais e facilitar ainda mais o acesso da comunidade ao consulado? Sim, olha, Jordana, nós temos hoje praticamente todos os serviços consulares já estão integrados em rede e podem ser acessados eletronicamente. Inclusive, alguns devem ser. Por exemplo, se você quer tirar um passaporte, é muito mais fácil você acessar o site do consulado. Você sabe, claro, sem dúvida agendar, mas além de agendar, você já pode fazer a colocação da documentação necessária, os documentos necessários podem ser carregados, enviados e carregados no site, e quando você chega ao consulado, você já tem tudo pronto. Se você faz isso, por exemplo, hoje nós podemos entregar um passaporte, que é um documento complexo, no mesmo dia. A pessoa vem ao consulado e sai para renovar e para emitir. A pessoa vem ao consulado e já sai com o passaporte. Isso não há espera. Desde que ela enviou o documento. Claro, ela tem que, como tudo, tem que ser preparado. Ela tem que mandar a documentação necessária, ela tem que fazer o upload, digamos, dos documentos que são essenciais. E, ao chegar ao consulado, ela já terá somente que assinar, enfim, fazer algumas comprovações. Uma foto que tem que ser pessoais, e já sairá com a documentação. Isso não só para o passaporte, como para vários outros atos que nós praticamos aqui, documentos, atos notariais, enfim, para praticamente tudo. Além disso... Isso é muito bom, veja, essa praticidade claro, é muito boa. Claro, além disso...
Eu quero também lembrar o seguinte, não só por meios digitais nós buscamos ir ao encontro do brasileiro, mas também presencialmente. Então, nós temos realizado já com uma certa frequência os chamados consulados itinerantes. Ah, eu já ouvi falar, que Isso, legal. são iniciativas que reúnem um número de funcionários do consulado que se deslocam a determinada região. Nós, aqui no consulado em Atlanta, cobrimos 5 estados. 5 estados. Cobrimos Tennessee, cobrimos South Carolina. a Geórgia, a Carolina do Sul, Do norte. Alabama e Mississippi. Isso. E então nós muitas vezes saímos da sede do consulado e vamos Atender a aos comunidade. estados atender a comunidade. Há Muito uma bom. demanda enorme por esses serviços. Muitas vezes isso é feito num fim de semana. Nós chegamos a atender 300, 400, às vezes até Nossa, 500, que coisa boa. 500 atos notariais. Com pessoas que precisam registrar seus filhos, precisam de um passaporte, precisam registrar um casamento, um divórcio, o que seja. Enfim, e nós prestamos esse serviço na comunidade. E o que não é possível fazer lá na comunidade, muitas vezes nós trazemos para cá, fazemos aqui, porque às vezes um documento pode requerer uma certificação que tem que ser feita por um determinado modo que só pode ser feito aqui, e depois enviamos por correio para as pessoas. Mas fazemos isso com uma certa frequência. E acho que esse ponto que o senhor está colocando é fundamental, porque se eu estiver errado, me corrija. Acho que o brasileiro, lá no Brasil, tem uma visão desses serviços burocráticos, governamentais, como truncados, demorados, que não saem. Eu acho que muita gente que está aqui, e a área é grande, o pessoal que às vezes não conhece bem os Estados Unidos acha que não é, né? Essa área que o senhor falou é uma área grande para chuchu. E tem, acho que muita gente que está aqui, que precisa às vezes do documento, mas tem aquela mentalidade que, nossa, vai ser aquele problema, eu não vou conseguir. Aquela enrolação vai demorar. E o que a gente já sabe, e o que o senhor está colocando, é que esses serviços burocráticos, aqui eles são até mais ágeis do que acaba sendo há uma determinação, tanto do presidente Lula, quanto do próprio ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, de que esses serviços sejam prestados com rapidez, agilidade. E com agilidade e com a atenção que o cidadão brasileiro requer e merece. Então, nós estamos aqui, somos pagos pelo cidadão brasileiro. Nós temos que entregar ao cidadão brasileiro um serviço de qualidade e com agilidade, com rapidez e absolutamente perfeito. Então, nós aqui executamos isso, e não só nós, quer dizer, a rede consular brasileira nos Estados Unidos, hoje, somos 11 consulados, é composta por 11 consulados. Então, todos os 11 consulados brasileiros nos Estados Unidos trabalham intensamente para que os serviços prestados sejam da melhor qualidade possível, com a maior agilidade, a maior expedição possível, dentro das normas que têm que ser seguidas, naturalmente. Então, é um setor que tem se desenvolvido muito. E se documento faz diferença no seu próprio país... Claro, quanto mais no exterior, né? Sem dúvida. Então, acho que reforçando isso, facilita muito para o brasileiro aqui ter esse suporte, saber desse suporte. Excelente, excelente. Bom, ao longo de sua carreira na diplomacia, o senhor presenciou momentos de grande superação e transformação de comunidades e indivíduos. Poderia compartilhar algum exemplo que tenha marcado? Olha, Jordana, há vários, quer dizer, eu servi, como você lembrou aí, em muitos países, servi também, não está mencionado aí, mas servi na França, servi no Chile, enfim... e trabalhei 10 anos na presidência da República, trabalhei com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, trabalhei com Michel Temer também, e presenciei muitos desses momentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Talvez o momento mais complexo, que requereu mais atenção, maior dificuldade e que realmente foi um desafio imenso, foi o período da pandemia da Covid. Nesse momento eu estava na Espanha e em Madrid nós temos a Embaixada do Brasil e temos um consulado geral.
e trabalhamos muito, e não só, obviamente, em Madrid, mas todo o governo brasileiro se mobilizou para, naturalmente, atender às necessidades que a esse momento impunha no Brasil, mas também para atender as comunidades brasileiras no exterior. E também para buscar no exterior, muitas vezes, os meios e os recursos, vacinas, por exemplo, que nós estávamos precisando no Brasil. Eu participei, por exemplo, de uma iniciativa do governo espanhol que enviou para o Brasil, num determinado momento, milhares e centenas de milhares de doses de vacina contra a Covid. Isso foi recebido no Brasil, participamos da montagem de um voo que requeria condições especiais, temperatura, essa coisa toda. Isso foi mandado para o Brasil e certamente terá contribuído para salvar muitas vidas. Então, esse foi um momento realmente de superação, talvez o mais grave que nós passamos. Espero que não voltemos a repeti-lo, né? Tomara. Uma coisa que me chama muito a atenção é que, por exemplo, eu acho que a população, de uma forma geral, não só aqui, mas até no Brasil ou até em outros lugares, né, como a gente tem no mundo todo, não tem uma verdadeira visão do que é ser um diplomata, do que é um serviço diplomático. Né? Acho que é uma ideia muito superficial que a população, no geral, tem desse grande serviço que é a diplomacia de um país. Dá para você dar uma síntese? Mostrar Carlos, o que é de verdade? Não sei se eu consigo, é difícil, realmente é difícil. Mas porque certamente é uma realidade multifacetária, multifacetária. Ainda mais quando você pensa que o serviço diplomático está muito voltado para a relação entre os estados, né? Que já é uma coisa assim um pouco etérea. Você muitas vezes vai a Brasília, passa em frente ao Itamaraty, vê aquele lago bonito, aquela coisa, parece que ninguém faz absolutamente nada lá, né? Está tudo tranquilo, tudo parado, mas ao mesmo tempo a realidade é que nós estamos trabalhando intensamente para buscar melhorar a vida do brasileiro. Quer dizer, é um ministério, o Ministério das Relações Exteriores, como os outros ministérios, em que nós trabalhamos muito para buscar realizar os objetivos do Estado brasileiro e do governo brasileiro. O presidente Lula trabalha intensamente todos os dias como o nosso grande mestre na área diplomática, e o ministro Mauro Vieira também como assessor direto do presidente da República, para que o Itamaraty busque no exterior as oportunidades e as mudanças que podem trazer benefícios para a população brasileira. E são inúmeros no comércio, na política, no acesso que nós tenhamos a oportunidades no mundo todo, trazendo para o Brasil tecnologias que nos beneficiam e também no lado consular, prestando serviço ao indivíduo, ao brasileiro no exterior e à comunidade brasileira no exterior. Então, eu diria para você que, assim, uma pincelada muito rápida, tanto do lado da relação entre os estados, dos investimentos que nós podemos levar para o Brasil, quanto do lado da prestação de serviços à comunidade brasileira, o Itamaraty se desdobra com o número de funcionários que tem, que não é grande, para poder assistir a todos esses interesses do Brasil. Inclusive de suporte, né? Não sim, só para claro, quem vive, sem dúvida, mas quem está viajando sim, claro, e passa por algum perrengue. Claro, sem dúvida, né? Sempre. Sempre tem esse... E uma outra coisa é o seguinte, é um trabalho acima das pessoas, né? Porque, por exemplo, claro. Independente dos governos que existem sim. em cada país, quem é o presidente, quem que é o mandatário daquele momento, essa relação já existe, né? E trabalhar essa relação entre países, independente das figuras... Claro, veja, o Brasil tem uma das maiores redes diplomáticas do mundo, entre todos os países. Nós estamos hoje em mais de 200 estados diferentes do mundo. Estamos na África, na Ásia, no Oriente Médio e, obviamente, na América e na Europa.
E em cada uma dessas embaixadas, em cada um desses consulados, você tem brasileiros, funcionários públicos, que estão assistindo aos brasileiros que viajam, que requerem apoio, que requerem serviço, as empresas brasileiras que se instalam nesses locais, né? Uhum. Quer dizer, nós temos brasileiros no mundo inteiro hoje. Quer dizer, Claro. nós temos brasileiros do Nepal até os nossos vizinhos na América do Sul. Então, é muito importante que eles tenham esse tipo de certeza de que o governo brasileiro está lá presente para apoiá-los, né? Isso é histórico, né, embaixador? Foi construído desde lá do Barão? Do Rio Não, Branco? muito Não, antes. muito antes? Muito antes. Até hoje, no Itamaraty, você tem famílias de diplomatas, né? Que essa é uma tradição também, Uhum. muitas vezes vai de pai para filho. Os filhos também prestam os concursos e são aprovados, mas os primeiros diplomatas, entre aspas, brasileiros vieram com Dom João VI em 1808, né, para o Brasil, quando a corte portuguesa saiu, perseguida por Napoleão, e foi para o Rio de Janeiro. Então, muito antes do Barão do Rio Branco, já desde toda a diplomacia, o Rio Branco é do final do Império, do Segundo Império e início da República. Mas toda a diplomacia do Primeiro Império, toda a diplomacia até anterior a Pedro I, já de Dom João VI, ela era uma diplomacia, toda a nossa consolidação, início da nossa consolidação de fronteiras, de negociações, foi feita já desde 1808. Eu levanto esses aspectos porque é uma das carreiras que eu mais admiro, isso de verdade, não tô, Que bom. por causa que já teve várias pessoas que eu conheço que fizeram. E a Que bom. formação do diplomata é uma senhora formação, né? Não Uhum. é uma coisa. Quer dizer, pra você entrar no instituto já não é fácil, É verdade. né? É verdade. O que você recebe, É verdade. né? Por onde você tem que passar. Sim, sem dúvida. Né? Então, é uma carreira É. maiúscula. Não, e hoje muito bem estruturada, e o Instituto Rio Branco, que funciona provavelmente desde 1946, fazendo seleção dos diplomatas. Antes era uma seleção, também havia uma seleção, mas era uma coisa, digamos, com um nível de informalidade muito maior. Uhum. O próprio Barão do Rio Branco selecionava os diplomatas que poderiam ingressar na carreira, e depois isso, com Getúlio Vargas, foi transformado num processo mais formalizado, né, com legislação, regulando tudo. E hoje você tem o Instituto Rio Branco que ainda faz essa seleção e faz muito bem, trabalha muito bem, e segue e leva essa tradição adiante, né? Muito bom, hein? É uma carreira. Parabéns, que bom, hein? imagina. Bom, vamos lá para a nossa última pergunta. A gente gostaria de saber, senhor Pompeu, qual mensagem que o senhor deixaria hoje para os brasileiros que vivem fora do país e ainda têm dúvidas sobre o papel e a importância do consulado? Olha, Jordana, sobretudo uma mensagem de otimismo, uma mensagem importante para que não percam as suas raízes, não deixem de manter contato com o Brasil, manter contato com a língua brasileira, com a língua portuguesa, da forma como nós a falamos no Brasil, né? Que estejam muito atentos a tudo que acontece no Brasil, mas que, sobretudo, venham ao consulado, se registrem. O consulado está aqui para apoiá-los em momentos de empreendimento, em momentos familiares, em momentos, inclusive, de dificuldades. Quer dizer, não é alheio a ninguém, e todos sabemos que os estrangeiros hoje nos Estados Unidos passam por momentos mais difíceis em relação à sua presença aqui, à regularização da sua permanência aqui. São posições que os governos adotam, e o governo norte-americano tem essa posição atualmente, e nós trabalhamos dentro da realidade das coisas. Quer dizer, então, nós estamos, nesse momento, muito voltados para dar esse apoio à comunidade brasileira e buscar os elementos que possam permitir aos brasileiros continuar, manter a sua vida, se desenvolver e levar adiante uma oportunidade, uma busca de um futuro melhor que vieram aqui buscar. E o Brasil sempre os recebe aqui e no nosso país de braços abertos, naturalmente. Claro, claro, muito bom, muito bom.
Doutor, quer colocar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Agradecer, né? Não só Obrigado a vocês por essa ao oportunidade. momento, a oportunidade, parabenizá-lo pela Pelo carreira, trabalho. pelo trabalho. E acho que, aproveitando através da sua pessoa, parabenizar o Consulado Brasileiro em Atlanta, Exatamente. que a gente já acompanha, já teve a oportunidade de usar, e o brilhantismo e o cuidado que tem. Então, Que acho bom. que é isso importante mostrar, deixar claro para a população brasileira, Uhum. porque por isso que eu quis reforçar. Acho que boa parte do brasileiro não tem a dimensão do alcance do trabalho que vocês fazem. Isso não é para encher a bola de ninguém, não. Sendo bastante sincero. Então, acho que muito obrigado pela oportunidade do senhor permitir que a gente receber. leve isso para a população. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Jordana. E acho que nós estamos aqui, não tenho certeza, nós estamos aqui para servir os brasileiros. Essa é a Casa do Brasil e está à disposição dos brasileiros. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Gente, gostaria também de agradecer aqui ó, a Cherise, que conseguiu esse tempinho na agenda do senhor Pompeu para que esse podcast, esse episódio do UPcast acontecesse. Então, muitíssimo obrigado, Cherise, e toda a equipe do Consulado Brasileiro de Atlanta. Obrigado, senhor Muito Pompeu. obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, doutor. Até mais. Obrigado.